Quero comunicar ao pessoal que está chegando, pode ocupar os lugares aqui na frente. Quero, neste momento, agradecer a presença de todos os produtores rurais, representantes de entidades aqui presentes. Quero convidar o prefeito municipal, Marco Vitorino, a ocupar a cadeira aqui juntamente conosco. Agradeço de imediato a presença dos meus colegas vereadores, vereador Paulo Pereira, Alexandre Mesquita, vereadora Cecília, vereador Gilberto Pacheco. Também convido o vereador Júnior a ocupar a cadeira aqui, que foi o que requereu esta reunião através da Câmara de Vereadores. Agradeço a presença do presidente do Sindicato Rural, Marcos Solon, e também do presidente da Associação dos Arrozeiros de Mostardas, senhor Alexandre Pascoal. Convido a ocupar a mesa senhor Aldo Saraiva, representando o IRGA Mostardas. Também o engenheiro agrônomo Jair Garcia. Mais uma vez. Agradeço a presença do vice-presidente do Sindicato Rural de Palmares do Sul, senhor Miguel Guedes. Comunico mais uma vez o pessoal que está chegando, pode ocupar as cadeiras aqui da lateral. Então, essa reunião sugerida pelo colega vereador Júnior Pereira, aprovada em última sessão ordinária, tem o objetivo da gente discutir a questão da preocupação sobre salinização da Lagoa dos Patos. Este tema que o Sindicato Rural de Mostardas já vem debatendo ele há bastante meses, inclusive a gente participou, temos essa preocupação, o prefeito municipal está aqui presente, participou também em algumas reuniões, e o objetivo é este, nós discutirmos através da Câmara de Vereadores, Executivo Municipal, a entidade, o Sindicato Rural e os produtores rurais de mostardas, saber como está a situação e o que a gente pretende daqui para frente tomar como medida. Então eu vou passar a palavra, vereador Júnior, a ti para dar início, fazer algumas colocações, depois de antemão passar aos demais colegas aqui da mesa. Fique à vontade. Muito boa tarde a todos. Primeiro saudar aqui a mesa, prefeito, presidente Moisés, Aldo e Jair Garcia, os agrônomos que nos dão um apoio. Quero agradecer também aos produtores rurais que vieram nos apoiar nessa reunião, que é a parte mais interessada, né? Que é a parte envolvida diretamente neste assunto. Essa reunião tem um objetivo de deixar a nossa comunidade mais a par da situação. Tem também, nós vimos que tem uma alternativa, uma única alternativa para salvar o nosso município, salvar a nossa lagoa. Também o prazo é curto, né? Já visto, por isso essa reunião foi marcada às pressas. Temos que, a única alternativa que temos é nós todos reunirmos, dar as mãos e achar se viável essa alternativa para o nosso município. Eu marquei essa reunião, estive conversando com alguns produtores, conversei com o Aldo, conversei com o Jair. Essa reunião era para ter sido uns dias antes, mas o Jair Garcia não está, porque é uma pessoa que tem um grande conhecimento do assunto e tal. Eu tinha que... Uma das coisas que já teve várias reuniões a respeito deste assunto, e todas as reuniões sempre com um objetivo, mas essas reuniões sempre ficavam presas em alguns detalhes, não se conseguia chegar ao foco principal. Então, em primeira mão, essa reunião, eu estive conversando com o Aldo. Essa reunião, o objetivo dela é o seguinte, é nós conversarmos, chegar a uma decisão, o que fazer e sair daqui decidindo se vamos fazer alguma coisa ou se vamos cruzar os braços e deixar, porque nós, na verdade, não temos mais tempo para tomar outras decisões. O foco, o objetivo da reunião é que nós tomemos uma decisão, independente de decisão for, e dali para frente tocar o barco. Eu vou passar a palavra do nosso engenheiro Aldo, não vou ocupar muito tempo, e o Aldo vai dizer alguma coisa que possa ser feita para essa reunião. Agradeço a presença também da vereadora Nelly. Obrigado. Boa tarde a todos. E vou ser breve também, assim como o Júnior,
porque eu acho que reunião a gente já participou, essa é a 8ª reunião que eu participo, desde janeiro, né? Então foi reuniões em Porto Alegre, aqui, no IRGA, na Secretaria de Agricultura, e até agora, assim, do meu ponto de vista, não se avançou muita coisa, né? No que pode ser feito, nem em termos assim do que a gente poderia estudar para saber, entender o que está acontecendo, nada, né? Então, no meu ponto de ver, eu acho que é simples, né? Ou a gente toma alguma atitude com relação ao que está acontecendo, ou a gente espera para ver no futuro o que vai acontecer com a lagoa, né? E a tendência, dita por quase todos, é que a tendência é que ela, cada ano que passe, se torne mais salgada, né? Então é uma questão de tempo isso aí, dela atingir a todos, né? Até Capivari, Viamão. Então eu acho que o Júnior acertou nisso aí, e a gente, quem está sofrendo na pele aqui, o problema, tem que tomar uma atitude, ou deixa tudo acontecer, ou toma se faz alguma ação. Jair. Boa tarde a todos. Quem não é acostumado a falar em tribuna é isso. Ainda. Muito boa tarde a todos. Eu não sou nem um pouquinho político, vamos direto ao assunto. Eu acho que não tem que estar dizendo, nós temos que passar, eu acho que a minha ideia foi que o Marley fizesse uma geral do que nós já fizemos, do que te buscou e não conseguiu, e de posições que a gente pode assumir. Deixa comigo então. Bom, me desculpe quem já conhece todo o histórico, mas isso começou em janeiro. Na verdade começou por essa época, o ano passado, na primeira preocupação. O Aldo tem tudo ali? Não, eu acho que o Aldo apresenta que esse negócio não tem muita formalidade. Nós temos que conversar e decidir o que fazer, e nada de dar muita decisão para cá, para lá. É montar um histórico do que nós já fizemos, das reuniões que nós tivemos com o IRGA, que terminou se voltando a estaca zero. E uma decisão que nós temos, ou nós decidimos fazer algo, ou nós vamos esperar. Essa é a posição. Eu acho que o Aldo convém fazer, convém falar. Desculpe, senhor presidente. Eu acho assim que no momento que a gente fosse falando, todo mundo se manifesta, que isso aqui não é reunião, isso aqui é um bate-papo, né? Uma decisão que a gente vai tomar, levanta a mão, fala, dá a sua opinião e todo mundo conversar, que é o interessante. A parte técnica aí, eu e o Aldo conhecemos alguma coisa, a gente já estudou bastante, já detalhou, já temos trabalho para apresentar, tem um monte de coisa, só que tem que posições assumir, né? E o Aldo então vai fazer o histórico desde quando começou, o IRGA, o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer. E aí eu vou entrando, o outro pode falar, tem gente que já participou com a gente, estou vendo o Edgardo ali que teve várias reuniões com a gente, também pode entrar com o conhecimento que ele já teve do bolo todo. O histórico do problema foi a primeira semana de janeiro, quando salgou aqui na Caieira, né? Então aí a partir disso aí, uma preocupação de todo mundo aqui, e o presidente do sindicato, Marcos, e o prefeito Marne, nós fomos dia 13 de janeiro a Porto Alegre, fomos na Secretaria da Irrigação, na FARSUL e na Secretaria de Agricultura, e levamos o problema para conhecimento deles. Aí o secretário da Cultura marcou para o dia 30 de janeiro uma reunião na Secretaria de Cultura, do qual participaram 4 secretarias de Estado: Irrigação, Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura, e prefeitos, vereadores e sindicatos rurais de todo o entorno: São Lourenço, Arambaré, Capes, Tapes, Camaquã, Capivari, Palmares, Mostardas, Tavares, né? E onde foi colocado o problema, né? A partir daí o secretário nomeou o presidente do IRGA para comandar uma comissão que trataria do problema. Isso foi dia 30 de janeiro, né? Aí dia 6 de janeiro, 6 de fevereiro, a gente fez uma reunião lá no IRGA para tratar disso. E aí ficou encarregado o pessoal da FURG, que tinha mais conhecimento sobre o assunto, junto com o professor Pilvock, da PUC, para fazer um apanhado, né, do histórico e ver o que podia ser feito. Depois aqui nós tivemos a reunião em Mostardas, que veio a reunião do Conselho do IRGA do Litoral Norte, veio o presidente do IRGA e trouxe o
responsável pelo meio ambiente do porto também. Aí essa reunião que o IRGA, com o pessoal da FURG fez, foi dia 27 de abril. E aí fomos aqui o prefeito, o Jair, o Marcos, e a conclusão que se chegou depois disso é que não haveria impacto da obra lá, né? Segundo o que eles concluíram da reunião, né? Só que não saiu nada conclusivo a esse respeito. Só um pouquinho. Só que essa reunião foi feita em Porto Alegre. Eles levaram exatamente o mesmo pessoal que participou do EIA-RIMA. Todos que apresentaram os trabalhos no EIA-RIMA, que venderam os seus trabalhos para uma empresa que fez o EIA-RIMA, foi os que o IRGA levou para lá para nos apresentar. Então, aparentemente, carta marcada, né? Porque o pessoal que fez o EIA-RIMA não ia lá e dizer coisa diferente. Né? Não trouxeram nada de novo do que está no relatório. Esse relatório a gente conhece, a gente teve a coragem de estudar. E, então não evoluiu nada. O que eles apresentaram lá foi um trabalhinho de um que mostrou a origem, o outro mostrou que a lagoa oscila um metro para cá, 1 metro para lá. O outro mostrou uma modelagem que na época de maior chuva ia salgar mesmo para defender o camarão. E morreu por isso. E isso aí foram os grandes pesquisadores que o IRGA levou para nós para apresentar uma solução definitiva. Não houve uma solução, né? Tanto que essa reunião foi dia 27 e dia 30 a gente fez uma outra reunião no Sindicato Rural, né? Essa foi a última que eu participei. E aí ficou de se tomar uma decisão. Depois disso, eu sinceramente eu não sei se evoluíram essas tratativas ou não. Né? Era isso aí. A nossa saudação a todos os produtores, produtoras, vereadores, os técnicos, o Aldo e o Jair que vem acompanhando aqui. A Prefeitura tem participado junto com o sindicato, junto com o IRGA, junto com a Câmara, de todos esses movimentos. O que aconteceu, basicamente, que o Aldo e o Jair já falaram, a questão que o IRGA, que seria um defensor dos produtores, no primeiro momento, comprometeu, acho, o trabalho, né? Comprometeu esse trabalho, os técnicos, embora sejam respeitáveis, os técnicos, mas todos têm uma visão mais direcionada ao porto. Sabe que o Porto de Rio Grande é uma obra importante, né? É uma obra federal, que o Estado tem muito interesse nessa obra como um todo, e o governo federal, porque pode transformar o Superporto de Rio Grande no maior porto do Brasil. Então, uma obra de estratégia para o país e para o Estado. Então, talvez assim também os interesses econômicos, né, também são pesados nessa área. Mas aí essa questão dos técnicos que o IRGA disponibilizou, que conduziu esse trabalho, o Jair falou nessa a tendência deles, e que ninguém ficou satisfeito, né, com essa atuação. O assunto está na Secretaria de Agricultura, né, o contato que a gente tem com o secretário João Carlos Machado, de Agricultura. Ele está gestionando junto com a governadora para que seja contratado um estudo técnico. Mas vocês sabem, todo mundo acompanha aí a questão, a turbulência administrativa que o Estado vive, que a governadora vive. O secretário não tem tido esse acesso agora, nesse momento, não tem tido esse acesso para que se disponha a contratar esse estudo técnico. Então o que o secretário de Agricultura está gestionando e quer envolver outras áreas, inclusive secretarias que atuam no conjunto, meio ambiente, a irrigação, também está com problema o secretário, e infraestrutura. Então o secretário está gestionando isso para que seja feito esse estudo técnico, porque é complicado para o Estado, para o próprio secretário da Agricultura, tentar assim barrar ou questionar uma obra, né, desse porte aí, sem essa profundidade. O sindicato que tem participado ali, o nosso presidente, que é o Marquinhos, tem participado ativamente, que tem promovido as reuniões, que tem buscado informações. O que estava sendo agora pelo sindicato estava sendo gestionado, não, Marcos? O Marcos depois acho que pode complementar melhor. O sindicato ia disponibilizar um técnico, né, através lá com o Paulo César da Flopal, e até esse técnico
e talvez ia vir hoje aqui a Mostardas, mas não pôde, o Paulo César não pôde trazer esse técnico, que tem um conhecimento amplo sobre essa matéria, é um geólogo, que poderia, quem sabe, auxiliar, né, nos auxiliar nessa questão. Né? Algumas prefeituras têm participado mais, em Tavares tem se preocupado, tem participado, o prefeito Flávio lá está sempre preocupado nessa área, além de prefeito, é produtor também, então está preocupado, né, nessa área. O município de Mostardas não é diferente, né? Outros municípios, às vezes, têm um interesse maior, outros menores. Nós tentamos, na primeira reunião que nós convidamos, lá na Secretaria da Agricultura, que nós estamos encarregados de convidar os prefeitos dos dois lados da lagoa, né, teve uma presença grande de prefeitos, de entidades. Quando na segunda reunião que foi lá no IRGA, que o Estado fez esse convite, que o IRGA fez esse convite, já a presença não foi tão grande já de pessoas, de interesse, mas muitos também ficam nessa questão de ter um dado técnico, né? um laudo que possa dizer, olha, é o porto que vai influenciar, porque as obras a rigor não começaram. Né? Na safra do ano passado as obras não tinham começado, o clima foi semelhante, o que aconteceu diferente no ano passado foi quase 20 dias de vento, né? Um vento forte. Então a preocupação, a princípio, assim, a grosso modo, todos nós entendemos que vai prejudicar, né? Porque aumenta a profundidade, aumenta a largura da boca lá, da entrada dos moles, então a grosso modo a gente entende que vai prejudicar e que isso vai acabar comprometendo a lagoa. Não foi feito nos estudos aí que o Jair já estudou bastante, não foram contemplados o impacto ao longo da lagoa, né? Só foi feito o estudo no estuário, que eles chamam o estuário, aquela zona ali da Pontal da Barra, eu acho, não, da feitoria. Da feitoria foi feito o impacto só naquela zona ali. Não foi feito ao longo da lagoa se isso vai gerar algum impacto ou não. Então a gente, pelas informações que temos, todo mundo calcula que sim, né? que vai salgar a lagoa e que pode comprometer tanto a nossa produção como até o abastecimento de várias cidades que se utilizam da lagoa para abastecimento. Então, a questão técnica, ainda não temos esse dado. O que se pode, foi levantado também por muitos, se pode tomar alguma medida, pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser individual, mas de várias pessoas, que seja através do Ministério Público, né, ou através do Judiciário, né, se possa buscar essa ação, né, através de buscar esse questionamento. O questionamento vai ser sempre a nível ambiental, né, seria através do impacto ambiental, né, e aí pode gerar outras preocupações. O Edgar levantou bem essa questão, que pode gerar um estudo então mais completo sobre todos os reflexos de todas as coisas na Lagoa dos Patos, né? Mas claro que o Ministério Público vai se manifestar e vai ouvir o pessoal do Porto, né? que essa obra é federal, não é estadual, né? Vai ouvir eles, mas vai ser sempre analisado no lado ambiental. Então acho que são essas questões, assim, nesse primeiro momento, as questões que a gente tem. Uma parte do município aí que nós estamos tratando, e agora conseguimos envolver a Secretaria do Estado junto, que vai nos auxiliar para resolver uma parte da nossa preocupação, mas é uma parte considerando a lagoa é pequena, que seria a questão aqui da Lagoa de Mostardas, a questão de uma comporta na lagoa ali, uma ponte com comporta no barquinho, né? Nós estamos trabalhando nisso. O Conselho da Secretaria do Estado vai nos ajudar, a Agricultura nisso, em função dessa questão da salinização, vai nos ajudar para a gente acelerar essa. Então seria por uma parte, né, embora em consideração o todo é pequena, né, mas já é uma coisa que são pelo menos de uma lagoa, né,
se se tivéssemos outras situações assim, poderíamos trabalhar também essas outras situações de contato que não temos, mas então o que está trabalhando é isso, e o IRGA aqui de Mostardas, né, diferente do IRGA a nível estadual, o IRGA de Mostardas tem se preocupado, né, tem trabalhado. Então acho que, não sei se tu queria complementar alguma coisa sobre o que tu estudou do laudo do EIA-RIMA, né, não sei, ou se do Júnior que convocou a reunião, que pode complementar também. Que uma coisa, a gente estudando EIA-RIMA, a gente vê que eles são claros que em 2006, até ali o porto não estava com 14 metros. Em 2006, eles tornaram o porto com 14 metros de profundidade. A partir de 2006, nós temos os dados, eu e o Aldo, todos os anos salgou, maior ou menor intensidade. E no passado isso aí ocorria a cada 7, 8, 10 anos, passava até 12, e tinha, sempre salgou, lógico. Só que de 2006 para cá o que se nota é que todo ano salgou a partir de que eles colocaram em 14 metros. Olha o detalhe, 14 metros de profundidade com 200 metros de largura. A proposta agora é passar para 18 metros de profundidade e 310 metros de largura. Vai dobrar a área. A janela que existe para o mar vai ser mais que o dobro da existente agora. Agora, a questão lógica, ninguém de nós possui conhecimento, ninguém tem estudo para dizer que vai salgar. O que a gente questiona, o que eu estudei, eu reconheço que eu estudei bastante, que eu passei o mês de janeiro e fevereiro lendo, são 1.680 e algumas páginas esse documento, e eu fui a fundo sobre ele, e em momento algum eles se preocuparam com o restante da lagoa. Todos os estudos dele é em relação aqui para o lado do norte é o barranco, e do lado de lá é a ponta da feitoria, que dá praticamente a Praia do Laranjal em Pelotas. Dali para o sul eles estudaram tudo, dali para o norte, nada. E a conclusão deles é que vai salgar, que vai aumentar o índice de salinidade. Só que no processo do EIA-RIMA não tem nenhum profissional da área para dizer o quanto o mínimo de sal pode inviabilizar a lagoa. Eles não tem nada, eles não tem nenhum técnico, nenhum engenheiro, ninguém da área que saiba dizer que uma OPS, que é o termo que eles usam lá, que nós usamos outra linguagem aqui, que uma OPS é o suficiente para não salgar a lagoa, para inviabilizar a lagoa. E a posição que nós temos hoje, através de uma foto de um amigo do Aula do dia 14 de junho, é que a lagoa hoje se encontra doce, perfeitamente doce, está a Lagoa do Casamento em Palmares e no Rio Guaíba. Todo o restante está comprometido. E em função do que salgou o ano passado e do que não choveu, claro, para retirar. Aquela ideia de que de 2006 para cá está ocorrendo seca, ela é muito relativa, porque no mesmo ano passado, no dia 1º de dezembro, ela estava toda doce, inclusive um bom pedaço mar adentro, em função do vento nordeste que nós tivemos. Em Rio Grande não, em Bujuru, né, até o dia 15, 16 de dezembro, foi puxado água doce para a lavoura de arroz em Bujuru. E no dia 2 de janeiro, o sol estava na caeira. Vocês veem a velocidade que já entrou a 14 metros de profundidade com 200 de largura. Agora vocês imaginam, qualquer pessoa acho que é fácil imaginar, a 18 por 310. E isso aí é uma coisa que vai acontecer, a draga, que na verdade não é uma draga convencional, é um grande navio que coleta a terra, enche a buchada, vai lá no mar e solta, vai lá e vem de novo, né? Isso aí está vindo de Dubai, deve estar chegando para esse final do mês e vai começar as obras. Todos nós sabemos que não, o Jair estava comentando que essa draga está chegando, pelo pouco conhecimento, pelo pouco que tive me informando nos dias aí, de última hora, essa draga está para chegar semana que vem em Rio Grande. A partir do momento que ela começar a cavar lá, eu acho que nós não vamos ter muito o que fazer.
essa draga já está, as liberações para ela começar os trabalhos já está tudo liberado. A partir do momento que ela chegar em Rio Grande, ela já pode chegar e sair cavando. Depois que o Porto tiver cavado, feito a escavação que ele queria ter feito, que é aumentar o calado, aumentar esses 18 metros de profundidade e os 310 de largura, o Porto, que pode ser nosso parceiro, né? Se ele fizer isso aí, eles não vão estar muito preocupados com nós. Acho, meu pensamento, que a alternativa pouca que temos era tentar arrumar uma alternativa para fazer o Porto virar nosso parceiro antes que eles comecem a cavar. Então, uma maneira de entrar nesse questionamento aí de tentar puxar o Porto para o nosso lado é que, não sei se o João chegou a comentar isso aí ou não, mas é que não teve um estudo de impacto ambiental da Lagoa dos Patos em geral, né? O Rearima, que foi o estudo que fizeram para fazer essa dragagem do Porto, fizeram só o estudo naquela zona do estuário que é ali de Rio Grande e São José do Norte. Ali de São José do Norte para cá, nada diz o que vai acontecer com a lagoa. E pelo que se vê, cada ano que passa ela cada vez salva mais, então é uma maneira de se questionar e achar alguma maneira de fazer com que o Porto, né? Se a gente põe em casa, obra, alguma coisa, fazer com que o Porto vire nosso parceiro para que eles cavem tranquilo, que eles façam o que eles achavam bem lá em Rio Grande, mas em contrapartida nós temos que deixar uma alternativa para não deixar salgar nossa lagoa. Não sei se o Aldo concorda, caíram aí, mas acho que é mais ou menos por aí, né? Aldo? Então vamos abrir as pessoas que queiram fazer alguma pergunta, alguma dúvida. O momento é esse. Eu quero agradecer a presença do Rômulo Conte, engenheiro também aqui do município agrônomo, secretário de Planejamento Gilney, vereadora Grace também, o Ari Costa, representando a Rádio Tarumã de Tavares, também o Dalto Saraiva, representando a Rádio Mostardas. Então, fica aberto para alguém que queira fazer. O nosso presidente do sindicato, pedir para o pessoal que está cativo, está com o microfone aqui na frente, vai salvar. Boa tarde a todos. Parabenizar o vereador Júnior pela iniciativa. Eu participei de todas as reuniões e, exatamente como tu disse, não chegou a lugar nenhum. Eu gostaria de perguntar, a tua reunião tem um caráter propositivo? Qual é a proposição para nós objetivarmos? O presidente Marcos, eu acho que o que a gente não pode fazer é a gente se omitir, né? Eu fui quase todas as reuniões, acho que se é que não foi a primeira, e como o senhor comentou, acho que ficou praticamente, nós estamos na estaca zero. Então, essa reunião, eu acho que a gente está aos 44 minutos do segundo tempo, nós não temos outra alternativa. Se a gente quer salvar nosso município, a nossa lagoa, os agricultores, aí a gente vê a aflição geral, nós temos que vestir a camiseta e o que achar que é viável, que tem uma chance de salvar os produtores do município da lagoa, acredito que se coloque em votação o que o pessoal acha, e se tiver que trancar aquela obra para fazer o Porto virar nosso parceiro e a comunidade em geral achar que isso é viável, eu sou parceiro. Sou parceiro porque a gente não pode deixar. Não podemos deixar a nossa lagoa, deixar nossos produtores a ver navios. A gente imagina daqui a 5, 6 anos, ou até mesmo ano que vem, a nossa Lagoa dos Patos, que está salgada até Viamão, imagina a nossa Lagoa dos Patos praticamente virar um oceano. Então eu acho que a hora é agora, ou nós cruzamos os braços e deixamos ver com medo da coisa, ou abraçamos a causa, todo mundo junto, e tocamos a bronca para frente. E não se omitir nem nada. Eu não sei, esse é o meu pensamento particular, não, presidente. Mas isso seria como via Ministério Público? O que o senhor sugere? Olha, até não é só que o senhor que eu sugiro. E fica um pouco a carga pesada demais nas minhas costas até, mas eu acho que é uma das alternativas que tem. Não foi só eu que comento nessa alternativa. Acho que a comunidade em geral vê falar dessa obra. Deus que começou a salgar a lagoa, todo mundo fala que salgou, principalmente por causa do porto. Se
se é por isso que está salgando a lagoa, e o Aldo até comentou que teve conversando comigo, que teve um conhecido dele que fez um estudo em relação a isso aí, e se é por isso que está salgando a lagoa, que eu calculo que seja, muita gente pensa isso, vamos sentar no Ministério Público, o Ministério Público provavelmente não vai simplesmente chegar lá e trancar por trancar. Provavelmente o Ministério Público vai analisar, ver se é isso mesmo, ele vai ter que tomar a posição dele. Então, só o que eu não quero é me omitir e deixar na comunidade a verba justa. Eu quero dar a minha parcela possível, o que for necessário fazer. Bem, talvez seria oportuno a gente ouvir uma palavra do Dr. Leimar, está por aqui, um parecer jurídico, alguém que entenda um pouco de lei, pudesse nos dar algum esclarecimento a título de subsídio. Mas é complicado, né? Uma boa tarde a todos. O Marcos, eu não sei até que ponto o Ministério Público, né, poderia intervir nisso aí. Até seria uma ocasião de marcar até uma próxima reunião e convocar o órgão do Ministério Público, né, mas eu sinceramente não sei até que ponto. Não temos mais é que nós não temos mais tempo, né? Depois que eles começarem essas reuniões que começaram lá em janeiro, que na verdade era para ter visto isso aí, né? Agora depois que os caras até nós marcar uma reunião futura e convocar o Ministério Público e reunir a comunidade e seguindo as normas da lei rigorosamente, juntar todo mundo, daí os caras terminaram de gravar. Daí não tem mais o que fazer. O Heloísio lá no fundo está com o microfone lá, o Catius. E os outros municípios do entorno não fecha? Porque tem que ser a união O tio Luiz, eu acho que... Isso aí vai para todo mundo, né? Vai pegar todo mundo. O tio Luiz, eu tenho praticamente certeza que os outros municípios abraçam a causa também. Só que, como foi ficando as coisas para a última hora e nós não temos mais tempo mesmo, então daí que eu resolvi fazer essa reunião aqui para ver qual é a posição de Mostadas. O que Mostadas decidir, né? Que espero que seja decidido hoje aqui. O que Mostadas decidir, aí sim. Aí a minha, no meu raciocínio, que monte uma comissão com 2, 3 pessoas aí, e daí sim, então ir atrás dos outros municípios para colocar a nossa ideia e ver quem é parceiro para dar um andamento à iniciativa. Porque a solução para isso aí, para acontecer com os dois, a solução é a da menina. Aí cruza a barragem, e aí não tem profundidade, ali 1 metro, 65, 60, 2,5 na métrica de Bujuru. A única solução, porque o porto vai sair. Só para ajudar a reforçar o respeito ao Estado da Lagoa, o tio Luiz, chamo de tio por consideração de anos, o tio Luiz está sempre navegando, né, tio Luiz, para essa lagoa. O que o senhor tem notado em relação ao sal em todas as viagens que eu tenho feito ultimamente? O sal, antigamente de 12 anos, de 10 em 10 anos, estava enchente. Era o que os antigos sempre falam até hoje. Depois da enchente, vinha a salinização da lagoa, porque abria lá, né? A água cavava lá. Então agora querem cavar por conta. O sal vai tomar. O sal vai com a usina do gasômetro em Porto Alegre. Ela teve o quê? Teve 16 centímetros mais baixo lá que aqui, não teve? Já teve 17 centímetros de rigor mais baixo que o oceano, né? No verão. Eu gostaria de fazer uma colocação. Diante do que eu estou conseguindo captar e diante do que representa essa obra e o que já está decidido da escavação do porto feita lá pelo Porto Muito Grande, e que é uma obra federal, quer dizer, não tem, isso é muito difícil, na volta pelo impacto por tudo que já foi traçado e está determinado. Mas o que eu vejo, a única solução, assim, ou uma maneira da gente realmente tentar interpor alguma causa, seria mediante um estudo dos impactos ambientais, que se realmente não foram feitos ao longo de toda a lagoa. Eu acho que essa aí é a porta de entrada que nós temos como, de repente, trancar. É via ambiental. Já que a Ibama aqui nos caça de tudo que é jeito, vamos também usar as leis ambientais, então, para poder proteger a nossa lagoa dos patos. Eu acho que a nível de um estudo do RIMA,
e o Jair falou que foi feito só lá no início e não foi feito toda ela, eu acho que é o único grande trunfo que nós temos na mão para poder enfrentar essa obra do Superporto. Eu só queria colocar aqui, primeiro, discordar do vereador Júnior, a questão de alguém possa ter se omitido, eu acho que ninguém se omitiu, né? Pelo menos eu tenho participado de todas as reuniões, não vi isso. A quantidade de reuniões também não acho nada exagerado e não acho nada assim, isso é um dos problemas que a gente tem, é isso, porque talvez hoje aqui a Câmara está lotada e se vocês não saem assim com uma resolvido o problema, todo mundo diz assim, não adianta fazer reunião, não é assim. Isso é um assunto complexo, né? Um assunto complexo, muito complexo, pelos dois lados. Pelo lado de salgar a lagoa, o impacto que isso vai causar para a nossa região, para a região do outro lado da lagoa, né? Uma coisa grave e complexa, assim como as obras do porto, o andamento, que a obra que faz parte do parque também é. Então é um assunto assim que merece um tratamento assim sério, né? E que não é fácil, né? Não se resolve ele assim numa reunião. E nesses meios nós todos estamos acompanhando e estamos respeitando assim as instâncias, as etapas, porque se formos lá o secretário da Agricultura, que nós solicitamos o apoio dele junto com o IRGA, junto com o sindicato, junto com a Câmara, que conduziu esse processo que levou 2-3 meses conduzindo para que se fizesse aquelas explicações dos técnicos para o pessoal que foi, né? E foi muito pouca gente, tá? Foi outra lá no IRGA, foi muito pouca gente também, né, que participou. Então é um assunto que merece. Eu acho que eu que venho acompanhando e que nas instâncias normais, legais, o assunto está tramitando, né? Tá tramitando. E é assim, não tem outro canal. O que nós podemos pular, isso, o doutor Leimar, acho que foi feliz nisso, né? Na colocação dele, de ver se tem até essa dúvida, né? Se tem que estudar também isso, né? Se a questão se cabe, né, uma ação, se tem elementos para formar uma ação para fundamentar a essa ação, né, se tem um estudo, isso é coisa técnica, né, e aí só quem pode fornecer é técnico, né, não é jurídico. Então o que nós podemos acelerar, que já foi colocado por várias vezes, é a questão de através da denúncia, né, o nome, né, que ninguém gosta disso, mas é denunciar, né, seja coletivo, seja individual, denunciar para o Ministério Público. Esse é o caminho que isso qualquer pessoa pode fazer, pode ir lá 10, 20 pessoas e fazer a mesma denúncia, como uma entidade, como um grupo, qualquer pessoa pode fazer. Esse não é o caminho, por exemplo, não é o caminho, nós estava trilhando por outro caminho, né? Mas esse é um caminho também que pode ser utilizado, né? Mas que esse é o mais rápido, talvez seja o mais rápido, mas que pode ensejar outras coisas, né? Outras, vamos dizer que vão analisar todas as questões envolvendo a lagoa, né? Isso pode trazer também alguns problemas. Então, é só para colocar isso. Eu gostaria de dizer também que muito se falou agora há pouco na questão do impacto do porto no processo de salinização da água da lagoa. Eu acredito, assim, depois de ouvir outros técnicos e especialistas, que a lagoa está salgando independente também do porto ou não. Acho que isso aí é outra realidade que a gente tem que se acostumar, né? Foi dito não por mim, mas por vários técnicos e pesquisadores que o processo de salinização é uma decorrência de causas naturais também. Então, além disso tem o porto, mais um complicador aí, né? E eu acho que concordo com o Mário nessa questão do Ministério Público. Qualquer pessoa maior de 18 anos, né, basta comparecer no Ministério Público Federal em Rio Grande, ver o dia que eles atendem ao público e não seria, acho que até uma denúncia, né? Pode simplesmente ir lá e
e apresentar a tua reivindicação, né? E se a tua reivindicação tiver fundamentação técnica e legal, o Ministério Público Federal vai solicitar providência, né? No caso de ver o que está acontecendo, né? Se o que tu está pedindo tem razão de ser. Boa tarde a todos. Eu tenho acompanhado esse assunto e gostaria, assim, pelo que eu notei até agora, eu acho que a gente tem que resolver os problemas da gente mesmo. Nós não podemos esperar mais por governo, por seja quem quer que seja. Eu acho, assim, que dá uma sugestão até, sou uma leiga no assunto, mas gostaria de dar uma sugestão. Quem sabe se juntássemos Tardes e Tavares e levasse ao conhecimento do Ministério Público, que já foi falado aqui também, mas colocando tudo que aconteceu, desde as anotações, como o Dr. Jair e o Dr. Eduir, que também tem, colocar tudo e pedir uma reavaliação do ARRIMA, porque na lei sempre diz que o ARRIMA ele traça, mas ele não é definitivo. Ele pode ser pedido que seja feita uma reavaliação. Então, que as obras sejam paradas, né, não sei o termo técnico que seria, mas para se pedir uma reavaliação do ARRIMA. Porque, claro, o PAC, o porto é uma obra do PAC. Ele já tem por si, já vai funcionar, mesmo que a gente queira ou não. Mas eu acho que se os municípios entrassem mostrando que a economia básica dos municípios vai ficar prejudicada e solicita uma reavaliação do ARRIMA, talvez a gente conseguisse impedir no primeiro momento, né, que acontecesse, porque depois que começar a acontecer, aí a gente sabe que é difícil. Era isso que eu gostaria de sugerir, perguntar se é possível, né, porque como a gente ficar esperando também não dá, como o vereador também disse. E essa sugestão, eu acho que daí também não seria assim atirar para a prefeitura, eu acho que para todos nós. Eu digo a prefeitura, as prefeituras, porque teriam maior força do que a gente sozinho ali para lutar. Seria como nós todos juntos, mas que pedisse a reavaliação do projeto do ARRIMA. É que toda, em função do ARRIMA, ele se preocupou só exatamente com a atividade do camarão. Até porque as outras comunidades ou não sabiam ou não foram informadas, alguma coisa aconteceu que não houve nenhum estudo, mas nenhum mesmo, em relação a arroz ou outra irrigação qualquer com água da lagoa. Todo o processo deles, eles relataram que tiveram 3, 4 reuniões lá, com diagnóstico, com pescadores, com tudo. Todo o trabalho que eles fizeram, eles pegaram os índices de vazão dos rios em época de El Niño, se não me engano, El Niño de 98. Eles usaram aqueles dados lá e provaram para os pescadores, através da modelagem, que eles fazem uma modelagem computadorizada da obra como está hoje, da obra pronta, e eles provaram para o pescador que, mesmo no ano de El Niño, a lagoa ia salgar. Então, a partir daí é o nosso questionamento. Se no ano de El Niño a lagoa vai salgar para agradar o pescador de camarão, como ficam os outros da irrigação num ano normal ou num ano até de seca? Então todo questionamento, que ninguém de maneira alguma, vocês nunca ouviram falar em reunião que fosse, eu já falei bastante sobre isso, até demais talvez, que eu nunca me posicionei contra a obra do porto. Não, isso é básico. Agora, em relação às suas interações com o resto da lagoa, com a atividade orizícola, até com a... Brevemente, nós vamos falar sobre isso, que seria a captação de água para consumo humano, para habitação, Porto Alegre, inclusive todo o Vale dos Sinos é comprometido em função da Lagoa Baixa. Tudo isso aí vai ter esse movimento. E essa obra está sendo feita, esse ARRIMA foi aprovado a toque de caixa, como se chama, em Brasília, nem passou pelo Rio Grande do Sul, foi uma coisa que veio de cima, sem grandes estudos, e o que eu sempre luto, que é que como a Manete disse, que os estudos deveriam ter abrangido tudo, e exatamente não foram. Eu tenho todos os podres, vamos dizer assim, ou os pontos falhos, pelo menos na minha opinião, do ARRIMA catalogados, desde a origem da equipe técnica, que se vocês pegar a lei diz que num projeto dessa grandeza, tem que estar todos os técnicos envolvidos. E não existe técnico da área agrícola envolvido.
Mas aí eu acho que reforça para a gente pedir a reavaliação. Já com esses dados que vocês têm, fortaleceria mais ainda, porque não chegou, né, o projeto que eles fizeram não abrangeu o resto que está sendo atingido. Então, com isso, fortaleceria, eu acho. Né? É a única maneira que eu vejo, assim, e pelo projeto de lei também que entrou, está na Assembleia Legislativa, né, sobre essas alterações, também fala sobre isso, fala sobre a reavaliação quando o impacto é maior do que o previsto. E no nosso caso é o que está acontecendo, um impacto maior do que o previsto. Eu acho que esse aí foi o nosso grande objetivo desde o início. E a gente contava que o IRGA, na figura do seu presidente e outros, fosse exatamente por esse lado, né? Só que a única preocupação deles foi botar 4 técnicos na nossa frente e tentar nos explicar uma coisa que já não estava bem explicada no EIA-RIMA. Que aqueles trabalhos que eles apresentaram lá, eu no momento me falhou o primeiro ali que eu não tinha lido, porque achei que não era relevante no processo, todos os trabalhos que eles apresentaram para nós em Porto Alegre, tudo exatamente o que está no EIA-RIMA. Então eles não somaram nada. Eles foram lá simplesmente tirar o que está no meu CD e passar para nós. De que valeu aquela reunião? Parece que até o Edgar disse no final, eu já tinha saído em função dos problemas de doença, que saiu decepcionado de lá porque nada foi feito, nada evoluiu. E essa foi a condução que o IRGA fez, e essa é a condução que a gente não queria que o IRGA fizesse. Pelo menos é o que eu penso. Tudo bem que é o IRGA estadual, eu estou colocando o alto aqui de roldão. O doutor Jair, eu também acho que ao mesmo tempo que a gente vai pedir isso, a reavaliação, nós também devíamos se movimentar e contratar um trabalho técnico para fazer o contraponto com o trabalho deles, também para dizer aquilo que nós queremos, porque eles contratam lá para dizer o que eles querem. Então a gente também tem que, nos reunir, pagar técnicos, alguém assim, o município também, para poder fazer um contraponto com o pessoal. Olha, Tito, me desculpe a minha franqueza, mas isso aí não é para qualquer Jair ou qualquer José. Isso aí é uma coisa muito grande, é um trabalho que existe equipe muito especializada, que tem só 2 ou 3 no mundo aí que é capaz de fazer uma coisa dessa. O trabalho é criado, não é assim para qualquer Jair pensar em dizer alguma coisa, não. Ô Jair, mas esse trabalho no caso não seria tarefa nossa? Seria a tarefa de quem está querendo liberar o empreendimento, né, nos órgãos ambientais. Correto. A nossa parte seria o questionamento do EIA-RIMA. Mas já está liberado, né? Não, mas pode ser contestado a qualquer momento. Se tu tiver uma fundamentação técnica. E o tempo para fazer esse estudo aí, para essa fundamentação técnica? Quanto tempo vai levar isso? Também tem isso. Não, a obra fica paralisada. Tu paralisa a obra. Em relação ao IRGA, boa tarde a todos. Eu acho que nós todos esperávamos mais a condução do presidente do IRGA. E me parece assim que a gente é a ponta mais fraca em todos os aspectos. Na condução do IRGA também foi. O IRGA é um órgão estadual e existem interesses arrozeiros de todo o estado ali presente. Então, quando dá cheia lá na fronteira, quando dá falta a água no açude lá no sul, a gente não, os caras estão mal lá, nós vamos nos dar bem aqui. É esse o pensamento. Eles também estão pensando assim, os caras estão com dificuldade da lagoa lá, vão ter problema ali durante um tempo, nós vamos nos dar melhor aqui. Então, infelizmente, eu acho que realmente a coisa não foi bem conduzida pelo IRGA. Tá? Tipo assim, olha, é isso aí mesmo e não dá para fazer grandes coisas. Na minha ótica foi isso aí. Tá? E em relação a essa decisão, que eu vejo que todo mundo fica indeciso, e realmente é uma decisão difícil de ser tomada, de tu entrar no Ministério Público, porque pode trazer consequências que a gente não sabe quais, né? Mas eu acho que a gente vai ter que tomar uma posição mesmo, sabe? Porque a gente está frente a um problema de salinização que parece que é definitivo, pelo menos todos os técnicos e todos os estudos nos dizem que a lagoa um dia vai salgar, daqui a 20, 50, 100 anos, não sei,
entendeu? Mas é um processo que está evoluindo, e essa obra ela pode potencializar isso. Quer dizer, ela pode trazer de 100 anos para 5 anos, ou de 50 para 10, eu não sei, isso aí só um estudo técnico para nos dizer. Né? E eu acho que nós estamos frente a um problema bem maior do que o nosso aqui, de simplesmente plantar arroz. É da saúde da maior lagoa do mundo. Né? Então, assim, a gente, tendo esse ato de acionar o Ministério Público para provocar um estudo de impacto ambiental no resto da lagoa, talvez a gente esteja tendo uma atitude aqui quase heróica de salvar uma lagoa. Né? E salvar a nossa pele por consequência. Porque é a nossa produção, é o nosso município e todos os municípios em volta da lagoa. Todos os municípios. E eles têm que se dar conta disso, porque Mostardas e Tavares estão enfrentando isso mais de peito aberto e o resto está caladão. Parece que não está vendo as consequências do que pode acontecer. Até Porto Alegre. O prefeito Fogaça, eles têm que se dar conta que isso aí pode ser muito grave. Né? Essa é a minha posição. Então, assim, mas isso pode trazer uma consequência muito ruim também. Eu levantei esse aspecto do Mário agora, que nós somos a ponta pequena do negócio. Se a gente chegar e dizer assim, olha, porque nós produtores, ou o município vai desemprego, nós não vamos conseguir nada. Nós só vamos conseguir mexendo na parte ambiental. Salgar a lagoa, o uso da água. Tá? E aí tu vai trazer, se a coisa for bem conduzida, a gente pode trazer todas as organizações não governamentais do planeta para cá. Pode fazer um movimento mundial. Na minha ótica, eu não sei se estou exagerando, mas acho que não. Depende de como for conduzido isso. E eu não sei até que ponto isso, para nós produtores, é bom, porque daqui a pouquinho também, não, só um pouquinho, não pode, tem esse problema da lagoa, então só um pouquinho, você também não pode tirar a água da lavoura. Entendeu? O jogo pode ser virado. Sabe? Então é realmente uma decisão muito difícil, mas eu concordo com todos aqui. Eu acho que está chegando num ponto que a gente tem que tomar alguma posição. Eu acho que poderia ir um pouco mais além, Mário, politicamente, assim. Eu acho que cabe uma reunião de todos os prefeitos da volta da lagoa, porque todos são interessados, todos têm que se dar conta do que está acontecendo, entendeu? Uma reunião convocada por ti, iniciativa, sabe? Ou por conjunto de 3 ou 4 prefeitos, e vamos ver o que dá, se ele se interessa. E o secretário, no Brasil essas coisas funcionam, infelizmente, ele é parte interessada, ele está ali na beira da lagoa também, então isso é um fator que talvez desperte maior atenção, e acho que está despertando, o secretário está envolvido, mas não sei até que ponto, né? Então, eu não sei, eu acho que tinha que haver uma reunião de urgência, tá? Porque a coisa é urgente, convocada, e a gente sentiu o interesse dos outros prefeitos. Porque se montar uma denúncia, como tu diz, eu não sei se o termo é esse, montar uma denúncia feita por todos os prefeitos, olha o peso que isso aí tem. Né? Olha o peso que isso aí tem. E é simplesmente o seguinte, não é não fazer. Nós todos somos a favor do progresso, que o porto saia, que o desenvolvimento ocorra no Rio Grande do Sul. Mas, quais vão ser as consequências? Quais vão ser? Então, só um pouquinho, para a obra, faz um estudo, o estudo provou que não vai ter, bom, toca a obra e vamos seguir o barco como a gente toca aí, dependendo da chuva, torce para chover, não torce, entendeu? Agora, provou que vai ter consequência? Bom, para tudo e vamos e repensa isso, ou então nos dá uma outra sugestão, seja essa barragem, seja o que for, entendeu? Nos dá uma outra alternativa, vamos pensar junto uma alternativa, mas até lá não se mexe nessa obra. Né? Então, não adianta, acho, um sujeito ir lá e fazer, não vai pesar muita coisa. Essa tinha que ser uma coisa mais pesada, tentar pelo menos, uma ação conjunta dos prefeitos da volta da lagoa. Né? É a minha opinião, mas eu também tenho dúvida, como todos aqui, porque a gente pode estar dando um grande tiro no pé aí e não sabemos as consequências. Né? Em relação a isso, eu acho que eu queria cutucar o Marcos um pouquinho ali, que já foi várias vezes, até a imprensa já tentou que ele desse declaração, coisa assim, e a gente teve sempre bastante cuidado de não dar alarde para não despertar demais. Né? Eu queria que o Marcos se manifestasse, várias vezes já foi, o jornal ligou para ele, coloca a posição, a cautela que a gente teve nesse assunto, Marcos.
Não, é realmente, porque a questão é muito técnica também, né? Nós não temos um conhecimento profundo para dizer que obra vai abalar, não vai abalar, mas eu continuo insistindo, se nós temos uma proposição aqui, a gente tem uma audiência aqui, poderíamos dar um caráter de assembleia e ver que caminho vamos tomar. Continuo insistindo, se existe uma proposição que seja colocada para que tem quórum qualificado, vamos votar o que vamos fazer ou vamos deixar de fazer. Até mesmo, né, para chegar a um denominador, né, eu acho que uma das melhores alternativas é essa mesmo. Nós estamos vários produtores aí, então, pessoal, prefeito, secretários, pessoal de sindicato, acho que nós deveríamos, no meu pensamento, fazer tipo uma votação e ver o que fazer em primeira instância, né? Porque eu concordo com o Edgardo, não tem nem dúvida que uma reunião com os prefeitos seria uma ótima alternativa. Só a minha preocupação é o tempo, né, Edgardo? Eu me preocupo que vai marcar uma reunião com os prefeitos e aí pode começar a dar demorar um pouco até conseguir juntar todos e tal, e daqui a um pouco a draga está cavando. Daí essa é a minha preocupação, que se deixar para uma outra reunião para ter a primeira iniciativa, pode atrasar o andamento do nosso pensamento. Agora, se a maioria achar, se uma alternativa é pegar alguém que monte essa ideia, explicando que o estudo que eles fizeram de impacto ambiental não envolvia essa parte nossa da lagoa, então alguém ver um pessoal que tenha condições aí, usadas mesmo, sei lá, que faça essa colocação no papel e ver pessoas ou uma entidade, ou sei lá, que vá lá e entre no Ministério para dar o primeiro passo. E aí, contraponto isso, uma reunião com os prefeitos, aí tudo vai somando, né? Acho que daí tudo vai somando. Se for votado que vá lá e faça essa primeira combate, digamos assim, aí faz a reunião com os prefeitos decidem, entra com outra coisa, daí começa a crescer a coisa. Só que eu acho, no meu pensamento, esse é o pensamento meu, eu não quero que... eu acho que a gente tem que, já de imediato, fazer alguma coisa. Eu acho que se passar por uma outra reunião para depois tomar a primeira iniciativa, pode demorar muito tempo. Essa é a minha colocação. O Luiz levantou um assunto, a questão do DIC. Porque quando nós começamos essa frente, esse trabalho aí, nós estávamos trabalhando com dois objetivos. Um era evitar esse aumento do sal na lagoa, e o outro era a questão do DIG, caracterizando esse aumento, e isso nos auxiliar na questão de que fosse construído esse DIG, porque também nós poderíamos aumentar a nossa área plantada, outros municípios poderiam, nem Tavares, que não planta uma parte muito pequena, São José do Norte e outros do outro lado da lagoa. Então a gente começou a trabalhar nessas duas, o objetivo era essas duas frentes, né? De evitar o sal e construir esse dique. Até o Aldo trouxe exemplo de uma estrada, né, que fica aí também uma questão, até a questão de uma estrada de nos ligar ao outro lado lá, né, por uma estrada, que seria também um acesso à questão do turismo também, né? Então nós estamos trabalhando assim nessa frente. Então esse eram os objetivos quando nós começamos esse trabalho. A questão foi levantada ali pela NET, da questão da prefeitura, que essa prefeitura assumir que tem que ser, o termo técnico é esse, é uma denúncia, né? Que o Ministério Público vai averiguar. Mas eu insisto o seguinte, para uma entidade, uma prefeitura, ou outra, talvez outra entidade, ela tem que ter um mínimo do embasamento técnico, né? Para poder, assim como uma ação judicial também teria que ter. Eu não sei se o Jair e o Aldo poderiam assinar esse embasamento técnico, assim, pelo menos esse questionamento técnico, talvez, possam assinar, ou nós temos que buscar, porque vocês imaginam
a questão da obra, que é o que representa para o país e para o Estado o porto, vamos dizer assim. Aí chega lá só o prefeito começar a dizer, sai toda notícia, vai ser, claro que vai ser notícia, que ele vai lá e tranca as obras do porto, quer trancar a obra do porto, né? Vai ser isso, vai ser notícia, é notícia nacional. Se eu tiver razão, tudo bem, agora se eu não tiver, vou mandar me matar depois, né? Porque, né? Imagina que o Estado vai perder os recursos que isso está previsto, o que envolve isso. Então tem que ter no mínimo um embasamento, eu não posso ser assim sem ter nenhuma, pelo menos, não. Eu pedi lá, baseado num parecer aqui, que tinha um indicativo forte, assinado, que vai inviabilizar o uso da água para irrigação. Teria que ter alguma coisa assim, né? Eu acho. Por isso que eu acho temerário. Por isso que, de repente, repartir essa responsabilidade com os outros prefeitos. Né? Para tu não embarcar nessa sozinha. Entendeu? Pelo que eu já, na primeira reunião que o pessoal participou, eu liguei para todos os prefeitos, conversei com eles. Eles precisam disso também. Senão, não adianta eu marcar uma reunião para ir com eles. Eu posso marcar uma reunião e levar com eles, mas eu tenho que ter uma coisa, um indicativo técnico assim já sacramentado. Olha, nós temos que tomar uma posição porque tem isso aqui. Para nós, assim, só debater essa preocupação não vai resolver e não vou ter assim acolhida, porque pelo que eu já conversei com eles, então eu teria que já ter isso. Aí eu tenho certeza, se eu tiver pelo menos um indicativo técnico assinado junto, olha, nós temos uma obra que está aqui, né? Aí sim, sim. Mas se não tiver, eu fazer uma reunião com eles, se eu não tiver isso ainda... O indicativo técnico que a gente tem até o momento é um estudo feito principalmente por esses dois técnicos que estão aí, que falta estudo técnico. Mas então, talvez teria que assinar isso, né? Olha, vamos botar isso no papel e assinar isso, olha, temos isso aqui, aí sim. Mas isso é tranquilo, né? Isso é tranquilo. E a partir daí tentar realmente, pelo menos a assinatura dos prefeitos da nossa região aqui. São Lourenço, eu acho que é o prefeito também que está preocupado. Arambaré, desculpa. Arambaré usa água até para abastecimento da cidade também. E Porto Alegre usa também. Sim. Entendeu? Então é isso aí. O ideal seria a assinatura de todos. Porque nós não estamos fazendo nada demais, nós só estamos falando, opa, para e dá uma estudada, está tudo ok, continua. É justamente isso. Mas esse para não é muito simples. Não, claro que não é simples. Não é, o para, ele suspende as obras. E isso pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos suspensas as obras. Pode levar, ou pode ser até, daqui a pouco a União, vamos investir lá em Itajaí, então... está dando problema no Porto de Grande, vamos investir no outro porto. Sim. Né? Pode ser isso também, porque isso pode demandar um tempo grande, essa suspensão. Então, por isso que eu digo, tem que ter algum, para uma entidade. Eu, como particular, me proponho lá no Ministério, todo mundo fazer uma denúncia como particular, todo mundo ir lá, todos os produtores, né? Me propõe agora, como entidade, a responsabilidade é maior, né? Tinha que repartir isso, né? Então, eu acho que teria que ter pelo menos isso. O que eu estou insistindo com o secretário da Agricultura do Estado é que o Estado faça esse estudo. Né? Só que isso, o Estado está complicado, a situação do Estado. Né? Complicado, vocês estão acompanhando aí. E pode demorar também. Então, pelo menos alguma coisa, eu não sei, não, Marcos, se esse técnico que o Paulo César, esse técnico Paulo César fez o contato que ia trazer, que disponibilizou para o sindicato, se esse, que já tem uma experiência lá do Taim, daquele problema que teve do Taim e tudo, se esse técnico então pudesse fazer quem sabe, fazer esse laudo, pelo menos incipiente, assim, inicial, coisa assim, para a gente, a partir daí, então, providenciar então, essas questões aí a nível de entidade. O Marcos, eu não sei, o Marcos é que tem contato com... Não, essa pessoa viria aqui hoje, mas por questão de agenda não pôs, mas semana que vem estaria disponível para vir até aqui.
Com relação a essa entrada dos municípios e entidades, a impressão que eu tenho é que na reunião que nós tivemos na Secretaria da Agricultura, nós estávamos com a casa cheia. Sindicatos de toda... O IRGA já tinha 3 ou 4. E vocês podem ter certeza, com exceção de Tavares, eu acho que nós estamos sozinhos. É Mostardas e Tavares. E talvez a Arambaré lá, o Pastoriza. Essa questão, assim, o meu posicionamento, eu acho que frente ao Ministério Público, eu não sei até que ponto tem, se tiver uma fundamentação, o pedido, se tem alguma diferença de entrar um cidadão comum ou uma prefeitura, né? Muitas vezes até os promotores ficam olhando, já pensando que pode ter algum lado político, né? No caso de uma prefeitura entrar. Às vezes tem mais credibilidade até entrar um cidadão normal do que uma entidade com uma política, no caso. Algo que eu queria... Não, aquela hora, Marlon, também que eu gostaria de dizer, eu disse simplesmente não atirar para a prefeitura. Claro que cada um de nós pode ir ali fazer a denúncia, só que a gente não tem o peso. O que a gente precisa é o peso, e tu não vai estar sozinho. Se tu precisar, nós todos os produtores vamos assinar junto. E outra coisa, todos os técnicos que trabalham no município de Mostardas e Tavares, eles sabem do problema. Eles podem colocar no papel e assinar embaixo. Não é um técnico detalhado, técnico científico. Mas só que o trabalho técnico científico é muito tempo, e a gente tempo não tem. Então nós temos os agrônomos da cidade, nós temos o pessoal que não é daqui da cidade, mas presta assessoria para as firmas produtoras aqui. Elas poderiam todas fazer um laudo, né, cada uma escrever um laudo, e nós produtores, como te procuramos a prefeitura que nos desse um apoio para poder ter um peso lá, porque eu posso simplesmente ir ali, mas aí o promotor vai olhar a minha causa sozinha? Dificilmente. E tu é advogado, tu sabe melhor do que eu o peso que tem a comunidade. E a comunidade, nesse momento, pede que seja feita alguma coisa que tranque, né, por um determinado tempo, até um reestudo do que está acontecendo. Não acostumei com isso aqui ainda. Quanto ao que eu fiz, o que é bastante claro, bastante tranquilo, que eu nem pretendo apresentar como ponto falhos do EIA-RIMA. Eu pretendo apresentar como pontos não analisados. E aí é pacífico, é tranquilo, qualquer pessoa que tenha vontade de ler, ele está claro, e se eu enumero, vai dar umas 6, 7 folhas datilografadas dos pontos não analisados do EIA-RIMA. Todas as posições, e inclusive uma conclusão deles que é homérica, né? Eles concluem que tudo que pode ser, pode não ser, mas pode dar, pode não dar, não sei o que, e conclui nada. A conclusão do EIA-RIMA é uma piada, né? Então eu tenho isso aí tudo, está disponibilizado, já tivemos uma reunião com os vereadores aqui. Quando se apresentou só os dados da Lagoa, os vereadores começaram assim que nem os vereadores de fora, não falando dos daqui. Os vereadores começaram assim que nem a piranha mordendo boi, né? Todo mundo picou, né? Eu apresentei os dados do EIA-RIMA e garanti que aquilo ali estava, e que não foi analisado, e que não sei o que, e ponto final, o que está no EIA-RIMA, ninguém falou nada. Não houve contestação nenhuma. Quando tu apresenta um trabalho que isso aqui está no EIA-RIMA, isso aqui não foi visto, contra fatos não tem argumentos, né? Então, quanto aos pontos falhos do EIA-RIMA, ou pontos não analisados, eu tenho esse estudo bem detalhado, documentado, volume tal, página tal, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, todos os pontos, e assina embaixo, onde for preciso, né? Ei, gente, e não tem nada político se os vereadores também assinarem, né? Que representa o povo todo, PMDB, PT, PRP, PL, né? Não tem, né? Eu acho que não, só que eu acho que isso aí... Não tem conotação política, né? Não, já que é uma Câmara toda, né? É a comunidade. Não, eu acho que uma associação de arrozeiros é uma entidade classista, já vai buscar o seu lado. Também já não tem uma representatividade que tenha uma Câmara que é mais... representa todos os setores, né? Eu acho que onde a gente pegar e conseguir mostrar os pontos do EIA-RIMA que tem falha, né? Botar isso no papel, onde colocar o impacto ambiental, o que vai acontecer, onde botar em questão... Só porque a gente não tem condições de dizer o que pode acontecer. A gente tem condições de dizer o que não foi analisado. O que pode acontecer a gente não sabe.
Mas só que o que já está, a gente acho que tem até prova aí, porque a lagoa, depois que fizeram aquela primeira limpeza lá, não sei quando qual foi a última vez que salgou lá em Viamão lá. E agora... Isso tem salgado desde 1942, mas então é muito relativo. Após enchentes, né? Mas tudo bem, a gente pode até usar a questão do seguinte, como é que vai ficar esses municípios? Os municípios não são nossos, os outros municípios, né? Porque a questão financeira, a arrecadação do município vai ficar a nível de trabalho, serviço, a nível de lojas, como é que vai ficar isso aí? E também eu acho que isso pode ser, se conseguirmos juntar esses papéis aí que vocês acham que tem que ser, a gente poderia assinar a associação dos arrozeiros, a associação comercial, todos esses aí têm interesse na parte, não é só a Câmara e Prefeitura, né? Acho que essas outras associações, cooperativa, agrícola, acho que todos poderiam assinar junto, né? Isso é só uma colocação minha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecendo a presença de vários setores que se fazem presente nessa reunião de extrema importância, onde estamos falando da base da economia da Península. Mais uma reunião e cada vez o assunto fica mais complexo. Minha opinião, porque não é só olericultura. De imediato falamos do problema que o sal está gerando para a olericultura aqui na nossa região. Mas Arambaré, do outro lado, já começa a sentir o problema no abastecimento de água. E as nossas pastagens, nossos campos, onde a água da lagoa chega trazendo o sal, vai gerar também problemas futuros para a nossa pecuária. A olericultura gera, direta e indiretamente, muitos empregos, muitas famílias vivem a partir da olericultura. Eu acho que uma denúncia, uma citação ao Ministério Público, eu acho que tem que ser dos setores, sindicato, dos pecuaristas, dos olericultores, prefeitura, câmara. Eu acho que se for, minha opinião, posso estar errado, mas é a minha opinião, para entrarmos com o registro do Ministério Público Federal, devemos unir todas as forças do maior número de municípios possíveis. E, gente, conversava, depois de ouvir tantos falando, conversava em off com o Edgardo, e se nós entramos no Ministério Público pedindo para parar, para fazer um estudo, subentende-se parar, não começar a obra em Rio Grande, e se em contrapartida vem também para nós a contraproposta, não começa-se a obra em Rio Grande e não se mexe, não se puxa mais água da lagoa até que tenha um estudo. Obrigado. Quem mais quer fazer uso da palavra? Eu queria colocar para o Glauco Tavares Mário no Cotivinho. Eu acho que tem um ponto fundamental, que nós achamos, conversamos antes. O prefeito tocou uma coisa muito importante, são nós usarmos os recursos que nós já temos aqui. O Porto Batima, o Porta, ali na Lagoa da Bela Vista também, Tavares deve ter outras, e aqui pelo município deve também. É o uso da água da chuva já naquilo que é dentro da nossa região também. Né? Olha, é preocupante ver que quando se faz uma barragem, depois vem o meio ambiente e vamos tudo em cima do produtor rural. Porque o que a gente sente? O produtor rural é visto pelo ambientalista como bicho, né, daquele papão, né, aquele cara que não contribui com nada com o meio ambiente. Isso já é um problema. Entendeu? E outra coisa que nós vimos também, que o tal de IRGA, esse, por amor de Deus, está na hora dos produtores rurais de arroz apertar, porque o que nós vimos aqui na reunião de Mostardas foi simplesmente a gente desacursoar de ver pessoas de um órgão que deveria defender o produtor de arroz
sem dizer, olha, a pessoa despreparada para falar sobre isso, um órgão que tem uma região que está prestes a receber um selo de qualidade do arroz e, ao mesmo tempo, pessoas defendendo os outros interesses que não, na nossa opinião, lá, foi o Sindicato Tavares, que não dos produtores de arroz. O Marquinhos sempre está junto aí nas assembleias, lá na audiência pública também, sobre o IBAMA aqui, foi barragens que o uso da água da chuva aqui foi parada aqui na frente, que foi aberta aqui, né? Quer dizer, só tem alguma coisa contra o produtor rural, em todos os sentidos. Agora, o que nós vimos? Que tem sim que se fazer o estudo. Sem se fazer o estudo, é muito perigoso entrar no Ministério Público, na minha opinião, mandar parar uma obra desse tamanho, porque eles já estão com toda essa gente na sua volta, tudo assinadinho, bonitinho, e estão loucos para arrumar um aí para botar as culpas de parar tudo. E tomara que não seja nós, os produtores, né? Então, o que tem que ter? É consciência de problema ambiental para todas não só os produtores, a saúde do ser humano. É o caso da Lagoa, e foi dito aqui muito bem, mas lá todo mundo, o Degazinho falou, faz um pouquinho, todo esse delta do Guaíba ali, e todos esses rios, todas essas as cidades hoje que estão tudo próximo à Lagoa, todo mundo vai ser atingido. Então, precisa se fazer um estudo de impacto, e para isso o IRGA, sim, por que não? O Estado, sim, através das secretarias, até o Ministério do Meio Ambiente tem que ser acionado, na minha visão, para que se possa fazer um estudo que seja não imediatamente, né? Porque eu acho que imediatamente, infelizmente, nós não vamos conseguir nada. De ontem para hoje, não. Né? O trabalho já tem sido feito, o prefeito, Marquinhos, todos os vereadores, o Jair, o Aldo, olha, parabéns pelo trabalho que foi feito aqui, e aí o cara tem que escutar que a água salgada passa por baixo do chão, passa do outro lado da lagoa, isso é horroroso. Então, são essas coisas que deixam a gente, né? Claro que a gente não tem esse conhecimento, mas deixa a gente né? Então, o que é que a gente pensa? Eu acho que tem sim que buscar, primeiro, alguém que faça esse estudo urgentemente, porque senão vai aparecer o Greenpeace aí e vai acontecer alguma coisa. Quem mais quer usar a palavra? Só um pouquinho. Só um detalhe que a gente esperar, Gordo. Só um pouquinho. Que dá outro que é um minuto. Se a gente esperar, não precisa fazer isso tudo. Aí o ano que vem a gente já vê. Mas tem que se fazer. Eu acho que... boa tarde a todos. Né? Eu, na minha opinião, não sou agricultor, mas a gente vive o dia a dia da nossa comunidade. O Jair, eu acho que foi muito feliz quando ele se declarou competente, realmente para achar os pontos falhos, os pontos que não foram tratados no EIA-RIMA, né, o Jair? Então, qual é a função do promotor? O Ministério Público é defender os interesses da comunidade, os interesses da sociedade. Se o Jair tem um documento com essa abrangência, que cita os pontos que não foram discutidos no EIA-RIMA, por que não simplesmente usar esse documento que tem a responsabilidade do engenheiro agrônomo, Dr. Jair, e largar na mão do Ministério Público, não lá em Rio Grande, porque lá em Rio Grande não sabe a proximidade com os interesses da obra lá em Rio Grande, mas em Porto Alegre, né, o Ministério Público Regional, Federal, Regional, e perguntar para o promotor se, na defesa do interesse de uma comunidade inteira, em torno da Lagoa dos Patos, que realmente é a maior lagoa do mundo, se o Ministério Público não entende que deve ser feito um estudo com a abrangência que o caso merece. Ninguém vai estar denunciando nada, ninguém vai estar contestando se está certo ou está errado, apenas vai citar os pontos que não foram definidos na amplitude que precisa ser definido, que o doutor Jair muito bem evidenciou. Ninguém se compromete com nada, ninguém manda para a obra, ninguém manda continuar a obra, e o Ministério Público que se vire para dizer se está certo ou se está errado. Vai arcar com as consequências, né, se tiver errado, se vir
no futuro, toda uma região ser prejudicada, porque o sal foi permitido que adentrasse a Lagoa dos Patos com uma obra que não teve o EIA-RIMA com a abrangência que precisa, e se no caso tiver certo o que foi feito, mesmo desconsiderando que o doutor Jair não encontrou como ponto falho, o Ministério Público vai estar certo, aí ninguém vai pagar por nada, todos vão ser beneficiados. Eu acho que o documento do doutor Jair apenas achar um mecanismo de chegar nas mãos do Ministério Público para que ele diga precisa fazer ou não precisa fazer. Ninguém se responsabiliza por nada. Essa é a minha opinião. Obrigado. Até para complementar, eu acho que até pelos financiamentos dos próprios bancos que financiam, se acontecer isso, está sendo questionado. Então, vamos pagar meu empréstimo, salvar a lagoa, não pude colher arroz, e aí? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então, antes de passar para as considerações finais, pelo que eu notei aqui no posicionamento de cada um, 3 itens que eu então sugiro que seja colocado em votação, como foi lembrado, colocado pelo presidente do sindicato. O primeiro, que seria a denúncia ao Ministério Público, né, com um laudo, inclusive assinado, o Jair se propõe, o laudo também, referente a essas questões do EIA-RIMA. O segundo item seria fazer um estudo técnico, claro que aí seria contratar, teria um custo. E o terceiro item seria uma reunião com um técnico, esse que estava para participar hoje, não pôde, para a semana que vem através do Sindicato Rural. Não sei se vocês querem colocar em votação um a um, ou também tem algum outro item que gostariam de colocar. Acho que poderia ver eu, mas poderia até de repente montar uma pequena comissão ou pequenos membros de 3, 4 pessoas que conseguisse montar alguma coisa para levar ao Ministério Público, né? Acho que chega lá, acho que teria que ter o Jair, o Aldo, mais uma ou duas pessoas, de repente, sei lá, algum advogado, uma coisa que ajudasse a montar estes papéis para chegar lá, porque eu acho que se a gente chegar no Ministério Público assim, sem muito embasamento, não muito, acho que eles nem dão muita atenção. Acho que deveria juntar 4, 5 pessoas aí que tivessem conhecimento do EIA-RIMA, assim como o Jair, o Aldo, de repente um advogado que tivesse à disposição para que montasse este informativo, digamos assim, para o promotor público. Não sei se pessoas da comunidade mesmo, montar esse tipo de coisa e claro, né, antes disso tudo, de repente botar em votação se é essa a ideia da comunidade de ir lá ao Ministério Público ou não. Né? Tá. Eu estou notando que tem bastante dúvida sobre essa questão, como o Alexandre colocou, que é muito complexo. Então, fica uma sugestão até minha, quem sabe a gente, semana que vem, ter essa reunião, depois, então, quem sabe se criar a comissão e aí, se acharem por bem entrar, acionar o Ministério Público. Vocês? Ou já querem decidir logo, se querem entrar? Tem que decidir logo, senão a gente tem que virar reunião, acho que tem que decidir logo. Não, a questão do senhor que vinha aqui, o geólogo, eu acharia interessante ouvir essa parte técnica. Ô Marcos, esse técnico, ele faria algum custo ou não? Assim? Não, sem custo. Sem custo? Sem custo. Tá, Nesse primeiro momento. Sim, mas digo esse pontapé inicial, assim, não se questiona, é geólogo? Ele estava conversando com o Aldo aqui. É geólogo, né? Também. Esse geólogo ele deve ter um bom conhecimento, ele poderia participar nessa montagem desses papéis, então aí ia ajudar, né? Só que eu acho que ou ir lá levar o informativo para o Ministério Público, ou entrar no Ministério Público, acho que deve ser resolvido já, no meu pensamento. Deve ser resolvido hoje, até porque eu acho que não temos mais prazo. Está bem claro que a maioria acho que é a favor de entrar com essa denúncia, né? Só saber quem vai fazer agora. Acho que a maioria é favorável a isso. Mas independente disso, de que nós que estamos trabalhando nessa questão desse trabalho, a gente tem que continuar, pelo menos a prefeitura vai continuar trabalhando na mesma linha paralela, mesmo que nós optamos por isso. Porque vamos supor que o Ministério Público não acolha essa tese, nós estamos assim trabalhando e o Ministério Público vai acolher isso.
Vamos supor que ele não acolhe, então para não ficar parado, nós vamos continuar trabalhando como com a Secretaria do Estado na questão que a gente vem trabalhando nos encaminhamentos de ordem assim, como, vamos dizer, legal. Então a gente vai continuar igual nesse andamento aí. E eu acho que está bem claro que todo mundo aqui prefere entrar com a denúncia. Então o Jair e o laudo já se comprometeram a assinar esse laudo. Talvez esse geólogo possa complementar também alguma coisa, né, Marcos? Então já teriam três assinaturas técnicas, vamos dizer, pelo menos, de questionamento, pelo menos. E agora só resta saber quem vai fazer isso, ou se todo mundo vai fazer isso. Eu posso fazer uma sugestão que toda a comunidade seja signatária desse documento, que seja encaminhado ao Ministério Público. Descaracteriza a entidade em... Se todos concordarem, pode, inclusive, anexarmos a lista de presença de hoje. Marcos, esse geólogo ele teria algum conhecimento, ele já teve acesso ao IARIM, ele tem conhecimento disso aí, não? Bom, quanto ao estudo de impacto do meio ambiente, eu não sei se ele tem. Agora, inclusive, antigos estudos dos anos 70, que se previa a contenção da bacia contribuinte para regular o nível da lagoa, ele tem. Eu acho que são esses dados que nós precisamos para levantar uma situação de enfrentamento mediante o Ministério Público Federal, para que esse estudo futuro do impacto ambiental seja feito por quem está causando o problema, que é o porto, que é o superporto. Quer dizer, não é nós que vamos pagar esse estudo ambiental todo, a gente vai entrar com ação, o Ministério vai exigir que eles mandem fazer esse estudo. O compromisso deles, pelo menos tem que ter, não. A gente tem que ter essa base para poder. Não posso entrar no achou. Essa base de isso aí, fazer um documento. Eu vou insistir um pouquinho mais na minha tese aqui. Por que então não se faz esse documento, se elabora esse documento, o Jair, o Aldo, se elabora esse documento? Se houve esse técnico, ele pode não trazer nada. Ou pode trazer, a gente não sabe, simplesmente surgiu uma opinião. E aí, eu vou insistir, pega esse documento, formata um documento e mostra para todos, oficialmente, protocolado para todos os prefeitos de volta da Lagoa, para ver qual é a posição deles em relação a isso. Para saber se existe uma vontade política. Tavares é tranquilo. Não, Tavares tudo bem, mas eu estou falando dos... Quantas prefeituras, quantos municípios existem em volta da Lagoa? 16? 18? 16 dá 23 com os que tem interesse indireto. Porque aí reparte a responsabilidade, fica um peso bastante forte, entendeu? Aí não existe aquele ou aquele outro, que o responsável, não, está todo mundo... De repente, não há receptividade para isso aí. Os prefeitos descartam, olham, não, mas acho que pode ser tomada essa iniciativa já com o documento em mãos, já formatado, estudado por nós, feito aí pelo Jair. Enfim, é uma ideia. Só em relação àquela reunião que foi esvaziada em Porto Alegre, a primeira nós tínhamos um quórum muito bom, a segunda foi esvaziada. Eu tinha até dúvidas quanto à convocação daquela reunião. Eu fui o que fiquei sabendo um dia antes. E será que os outros prefeitos ficaram sabendo? Ou foi dado o devido enfoque? Eu tenho muitas dúvidas daquela reunião que eu fui em Porto Alegre. Jair, eu também acho que tem prefeitos que nem sabem, não estão analisando a gravidade da situação. Se chegar um documento para eles, em mãos, bem explicado, qual prefeito não vai se sensibilizar com essa situação? Entendeu? Eu acho que o prefeito Fogaça vai se sensibilizar com essa situação, se for bem abordado por pessoa certa, do jeito certo. Entendeu? É a minha opinião, de repente eu estou... não sei. Que isso é muito estranho. Eu não tinha a menor ideia, não tinha achado que isso aí era totalmente inviável, né? Um dia o Aldo me cutucou no assunto. O Aldo tá fora da casa. O Aldo insistiu a segunda vez. Eu também não lembro da bola. A terceira vez que ele insistiu, mas tu olha no Google, tu analisa tal situação, tu vê isso. Aí caiu a ficha, a coisa não é tão assim. Aí eu fui analisar, procuramos. Você não acredita o trabalho que foi só para conseguir o EIA-RIMA.
Só para conseguir chegar lá, para conseguir abrir aquela caixa. A coisa parece muito fechada, parece muito de não vir. E a questão do IRGA, eu não tenho nenhuma procuração para defender o IRGA. Eu não sei se o IRGA não está sendo jogado no lugar errado. Eu penso que o IRGA não é um órgão de defesa de classe, o IRGA é um órgão de pesquisa. Então eu acho que foi entregue a condução para a pessoa errada, para o local errado. Eu acho que o IRGA, talvez, eu quero conhecer mais do IRGA, nós agora temos assumido, né, Ricardo? Então eu quero conhecer mais o IRGA para poder ter uma posição dizendo, não, isso aí não compete ao IRGA. O IRGA tem que fazer pesquisa, tem que trabalhar, tem que lutar por ter variedade, por ter trabalho, por ter não sei o quê, e nunca pensar o IRGA como entidade classista. Talvez seja essa a posição. A entidade classista deve pertencer a sindicatos, a entidades que vão à luta. O IRGA é um órgão dependente de governo, então talvez todo o erro foi ter dado a condução para o IRGA. Vamos colocar em votação, então. Só um detalhe. Quanto a isso aí, eu acho que estão tentando montar uma comissão, está sendo montada alguma coisa para estudo. Isso aí está sendo montado, então, uma reunião de trabalho, de montagem de um documento, de montagem de alguma coisa. E não está sendo votada uma decisão de fazer alguma coisa ou não. Não, vamos colocar em votação a decisão, sim ou não. E aí, automaticamente, vamos até, Jair, deixar contigo o auto à frente dessa avaliação da questão do laudo, para depois a gente ir até o Ministério Público. Eu entendo que é isso. Eu entendo que colocar em votação se vamos ou não entrar, acionar a denúncia no Ministério Público. Acatando o sim, aí o Jair e o Aldo fazem esse laudo e aí se reúne para entregar ao Ministério Público. O prefeito reúne as outras. Olha, Alexandre. Nesse caso, cada representante de cada comunidade pegar o máximo de produtores possíveis e todo mundo assinar. Sim, tudo. Para pegar a cidade, porque o comércio local é interessado também, né? Não adianta ficar todo mundo, eu espero que o meu parceiro aqui assine e eu não assine, né? Se o problema é de todos. Sim, é. Se o problema, quem está querendo resolver é Mostardas, então é nós que temos que assinar, paciência. Aí após nós aí, o que a gente puder juntar outros municípios, venha só somar, né, Alexandre? Tá. Então, eu acho que o Júnior, ele é o presidente da comissão temporária para estudar isso aí, né? Com essa lista de presença de hoje, faz o documento, o Júnior, como presidente da comissão, assina e entrega para o promotor, não precisa mais nada. É fácil, tem todas as assinaturas ali com o nome de todo mundo. É a decisão da reunião. O documento está elaborado, ele faz um encaminhamento, de acordo com o que foi decidido na Assembleia, na reunião do dia tal, anexa. Não, Mário, não acha? Anexa aquilo ali e o Júnior, presidente da comissão da Câmara, assina e entrega. É uma coisa, é um questionamento, não é uma denúncia formalizada. Como eu disse no início da reunião, eu fico à disposição da comunidade. Se a comunidade achar por bem que alguém não quer assinar isso ou aquele outro, não tem problema. Se for o caso, vamos montar esse papel, essa informação, ou que for ao Ministério Público e achar que eu devo assinar, ali, nem que tem que ser sozinho, não tem problema nenhum. Eu assino sempre isso. Já assinamos ali. Sim, não. Tudo bem, eu só estou colocando a minha posição em relação ao município, né? Tá. Então, vamos colocar em votação. Quem acatar a decisão de acionar o Ministério Público... A lista não passou por aqui. Tá, mas essa questão da lista, algumas pessoas saíram, né? Não, a lista de presença. Tá. É uma assinança. Isso, uma assinança. Tá, então, quem permanecer como está, aprova, e quem se contrariar, se manifeste. Então, está aprovado por unanimidade. Tá, Jair, qual o prazo, mais ou menos, de entregar esse relatório? Quanto à questão do relatório, isso aí está feito desde o dia 15 de março, né? Isso aí não é problema, eu já passei para todo mundo. Agora, a questão só é aquela questão do técnico, esse que o Marcos falou. Não, mas é uma pessoa que só vai contribuir... Sim, mas seria bom ouvir ele, né? Se vocês acharem que ele tem alguma coisa a acrescentar... Sim, talvez sim. Se é uma pessoa experiente, uma pessoa que já conviveu com essas broncas aí...
Eu sei que ele questiona diretamente já a questão dos molhos, está errado, o posicionamento de molhos. Então, é um argumento a mais. Não, se é uma pessoa que só veio para colaborar, se tem conhecimento todo conhecimento que eu adquiri foi a partir de que eu peguei um CD do Eia Rima, né? Que até ali eu também não conhecia nada, só que eu mergulhei nele. Só porque o Aldo tem uma contribuição. Eu acho que até a semana que vem eu já temos condições de formatar isso aí, né? E concluir. Vamos então, quem sabe deixamos agendado uma outra reunião daí para... O meu trabalho aparentemente foi grande, mas no final da conclusão foi simples. Eu colei, doei a rima o ponto que eu achava e fiz um comentário devido àquilo que eu pensava. Esse meu comentário é que talvez tenha que ser elaborado. Agora, quanto à localização do Eia-Rima, que eles não analisaram a bacia como um todo, como manda o CONAMA, que eles não analisaram, que não tinha técnico que sabia medir, que eles não tinham isso, que eles não tinham aquilo, está escrito por eles. Aquilo nós não temos que questionar. Aquilo eu só coloquei assim, o volume 2, página 235, colei, pronto. Agora, quanto ao meu comentário, só o que pode ser questionado. Agora, quanto aos pontos falhos, estão lá escritos, assinados, bonitinhos, sem problema nenhum. Então tá, alguém mais quer fazer alguma consideração final? Só um pouquinho, Júnior, só que eu acho o seguinte, eu não gostaria de final, eu gostaria que nós saíssemos daqui com um cronograma de trabalho definido para agir. Exatamente, eu já disse antes que é a última reunião que eu venho conversar. Sendo para sair daqui sem mais nada, eu não venho mais reunião para conversar. Mas é isso, nós temos que montar um cronograma de trabalho, vamos fazer isso, vamos fazer metas. Não, mas esse trabalho aqui, depois de nós terminarmos, vamos ter que ter uma reunião, é isso. Não, acho que está aprovado, é só... Acho que, o Jair, eu faço uma pergunta, Jair. Será que não precisa de outra pessoa? O Alves, que tem o início do trabalho do rapaz de Pelotas também. O que nós temos é o seguinte, até esse trabalho a gente encomendou, já foi pago parte, que eu paguei, eu quero que me ajude a pagar o resto depois, o resto não todo, porque eu não tenho nem que estar pagando tudo isso. Ele tem um trabalho fotográfico de foto de satélite, que mostra praticamente como a lagoa estava dia 1º de dezembro, que foi quando o rio Guaíba, lá na harmonia, na régua da harmonia, esteve ao meio-dia do dia 1º de dezembro a 21 centímetros mais baixo que o nível médio do oceano. Então, a partir desses dias aí, ele tem um trabalho fotográfico com umas 20 e poucas fotos, que mostra como o sal entrou na lagoa, data tal, como estava o sal. E tem fotos detalhadas, com a salinidade em tal ponto e outro. E a última que eles mandou agora é dizendo que a lagoa está toda comprometida. Não em excesso, mas está toda comprometida. Vocês lá estão em torno de 1, né? Não, teve 1, está 0,5 lá. 0,5 agora? Então, esse trabalho dele eu acho que é interessante a gente colocar junto, né? Jair. Então, para botar mais uma objetividade na coisa, quem vai montar isso aí? Monta o Jair, o Aldo? Quem vocês acham, Aldo? Não sei se o trabalho do Fio lá, como é que vão fazer? E o Jair? Bota junto, o trabalho dele é estranho. Tá, então é o Jair, o Aldo e o trabalho do Fio é o principal para nós tocar montar. E segunda pergunta. Não, mas o Júnior pode colocar se conseguir algum dos geólogos lá. Não, tranquilo, lógico. Então tá, então pelo que eu estou vendo andar, quem monta o Aldo, o Jair, o Fio e o geólogo amigo do Marcos Solon. Quem monta é o Jair e o Aldo. Sim, eles vão analisar para se nós não precisa. Eventualmente, colaborar, sim, não. Vou pegar esse filtrar. Quem vai montar é o Aldo. Tá, aí agora outra colocação. Depois de pronto, montado, que pelo que o Jair está colocando, está praticamente montado. Quem assina, vamos pegar a lista de presença de hoje e quem mais assina junto. Qual é a colocação? Não sei se... Eu sugiro o seguinte, que feito isso, o Aldo já conduz, que botar muita gente não vai sair também, não tá. Demora. Pega o subsídio, eu acho que é interessante pegar do geólogo, se pegar esse outro técnico lá de Pelotas,
faz isso, já foi sugerido ali pelo Dalto, pode a comissão entregar isso já no Ministério Público. Eu vou pegar uma cópia disso e vou tentar, vou conversar com os outros prefeitos, vou tentar coletar a assinatura. O que tu entregar, tu entrega com a cópia com a lista de presença de hoje, né, na reunião. E eu vou tentar coletar a assinatura dos outros prefeitos, ou de quantos eu puder pegar, podemos juntar também, entregar também. Então, pode-se entregar, várias entidades entregar o mesmo documento. Tá. Daí, na Câmara aqui, mas como é que faz aí? Os colegas assinam junto? Acho que tranquilo, né? E até se a Câmara de Tavares também, que não foi que não pôde vir, tipo, a gente vai lá e pede para assinar. Você pode aprovar em plenário. Tá, e a minha última pergunta aqui. Esse trabalho do fio ali, isso aí pode ter custos. Como é que a gente vai fazer o pagamento desse trabalho do fio e custos que andar aí? Essa é a parte pior. Não, eu sou obrigado a colocar o problema, porque depois sair da reunião, não, mas vocês vão ver, não vão ver não, mas a gente sabe que tem esse trabalho do fio, que é um trabalho bastante técnico, é um trabalho bem importante e falta quitar este pagamento lá, que vai ser anexado junto e vai ser levado ao Ministério Público também. Então, mas e agora, quem é que paga essa conta? Qual é o custo ali? Quanto é que custa? Não precisa gaguejar, vamos. Não, tem que ver quanto é que custa no momento. Mas acho que tem valor, não. Em torno de 6 mil reais, é o que falta aí. Vamos fazer algum dos agricultores, alguém é à disposição de repente ajudar o pagamento disso aí, coisa assim, ou não sei se tem um lado público aí, se tem como ajudar? A Prefeitura não dispõe, ou a Câmara não dispõe de verbas, porque isso aí já é interesse do município. Não, eu acho que vale levantar. Posso ver Existe questão, uma né? política, alguma coisa de estímulo à produção, isso aí é retorno para o município, isso aí é uma colocação. Tá, eu vou dar uma ideia. Então, se não tiver como a Prefeitura pagar e nem a Câmara, porque eu também não tenho grande conhecimento para dizer hoje, daí vamos bater nos produtores aí, quem é que ajuda um pouco de cada um. É um pensamento meu, o que vocês acham? Não, é que daí já sai tranquilo, porque é o andamento da... Tá, então, eu que tomei a iniciativa então dessa reunião, eu quero agradecer a presença de todos, a presença de todos mesmo, quero que, agradecer do coração, quero que vocês saibam que o que for preciso pode contar aí com nós da Câmara, aí, com certeza do Poder Executivo, e que nos liguem, nos cobrem de vez em quando para ver como é que está essa posição. Eu sei que veio pessoal de longe, vieram prestigiar e ver que o negócio é sério, que nós não temos muitas alternativas, e o pessoal que vai fazer parte, que vai trocar daqui para frente, só um aviso, o prazo está curto. Não adianta nós enrolar muito, porque depois não tem mais alternativa. Era só isso, muito obrigado a todos. O vereador paga, o vereador da sessão não paga não.
Constatamos o regimental de vereadores presentes, dou por aberto a presença extraordinária no dia 27 de julho de 2009. Convido o vereador André Soares do PP para fazer a leitura da Bíblia. E respondendo Jó ao Senhor disse: sei que tudo podes e que nenhum pensamento te é oculto. Palavra do Senhor. O secretário vereador Alexandre Mesquita para fazer a leitura da ata número 25 da sessão ordinária do dia 20 de julho de 2009. Ata número 025/2009. Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2009, às 19 horas, com a presença do senhor presidente vereador Moisés Pedoni do PP, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Alexandre Mesquita do PP, André Soares do PP, Gilberto Pacheco do PMDB, Júnior Pereira do DEM, Léo Pereira do PSDB, Cecília Colares do PMDB, Neri Homem do PP e Paulo Pereira do PDT, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. O senhor presidente solicitou ao vereador Alexandre Mesquita do PP para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor presidente convocou o secretário vereador Alexandre Mesquita do PP para que realizasse na leitura da ata número 024 de 2009, da sessão ordinária. Após colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. Após passou a leitura das correspondências. Ofício número 166 de 2009 do gabinete do prefeito. Ofício número 009 de 2009 do vereador Gilberto Pacheco do PMDB. Ofício número 016 de 2009 do vereador Paulo Pereira do PDT. Ofício número 001/2009 do vereador Júnior Pereira do DEM. Ofício número 01/2009 do presidente do Partido Progressista, vereador Moisés Pedoni do PP. Ofício número 077/2009 do secretário municipal de Turismo e Cultura, senhor Leonel Luiz Ferreira Pacheco. Ofício número 017/2009 do vereador Alexandre Mesquita do PP. Ofício da ADECOM. Ofício número 021/2009 da presidente da Associação Amigos da Melhor Idade Sol Nascente, senhora Iria Margarete Churuti. Ofício número 124/2009 do chefe do Serviço de Convênios do IP, senhor Simão Meira. Informativo do Ministério da Educação. Telegramas do Ministério da Saúde. Ofício número 002/2009 do presidente da Comissão Especial, vereador Júnior Pereira do DEM. Ofício número 087/2009 do deputado estadual Heitor Schuch. E-mail da CEPEV, e-mail da Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana. Convite da ADECOM, informativo do IP. Convite da Prefeitura Municipal de Três Coroas. Jornal da Câmara, Jornal Freguesia das Águas, Jornal do Senado, processo número 084/2009, indicação de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PMDB. Processo número 085/2009, indicação de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PMDB. Processo número 086/2009, indicação de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PMDB. Processo número 087/2009, indicação de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PMDB. Processo número 088/2009, indicação de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PMDB. Processo número 089/2009, indicação de autoria da vereadora Neri Homem do PP.
Processo número 090/2009, indicação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. Processo número 091/2009, indicação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. Processo número 029/2009, pedido de informação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. Processo número 071/2009, requerimento de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. Processo número 072/2009, requerimento de autoria da vereadora Neriome do PP. Processo número 073/2009, requerimento de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PMDB. Processo número 074/2009, requerimento de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. Processo número 075/2009, requerimento de autoria de todos os vereadores. Processo número 113/2009, projeto de lei número 01/2009, de autoria da vereadora Neriome do PP. Processo número 114/2009, projeto de lei número 107/2009, de autoria do Poder Executivo. Processo número 115/2009, projeto de lei número 108.